E aí, meu aluno querido, você que está estudando, já deve ter visto, né, depois de todo esse percurso em língua portuguesa, que nós temos agora uma matéria chamada de estilística. Tá? Aí você vai falar assim, professor, o que é esse lance de estilística? Tem tudo a ver com estilo. Tá? Estilo, como assim estilo? O modo como há a expressão dos conceitos dentro da língua. Então, vamos pensar aqui. Na verdade, nós vamos estudar dentro da estilística a parte relacionada às figuras de linguagem. Imagine o seguinte, você tem que transmitir uma mensagem, tá? Uma mensagem, o conteúdo de uma mensagem. Há várias maneiras de você transmitir o conteúdo dessa mensagem, porque, na verdade, uma mensagem se compõe essencialmente de duas partes, tá? Você tem o conteúdo da mensagem e você tem a forma de expressão. A estilística não está preocupada com o conteúdo. A estilística está preocupada com a forma de transmitir isso. Por exemplo, eu posso dizer que Mariana está triste. Aqui eu tenho uma sentença em que aparece o conteúdo proposicional e uma forma direta, certo? Se eu disser, Mariana está mergulhada em amarguras, eu quis dizer a mesma coisa, só que eu modifiquei o quê? A forma da expressão. E isso é super importante. Quando você observa que a forma pode modificar parte da mensagem, você está fazendo um estudo de estilística. As questões costumam versar sobre o sentido da língua e quais figuras de linguagem podem surgir para o candidato. Muito bem, o que nós vamos fazer é começar com a definição de estilística, trabalhar os sentidos da linguagem e, é claro, as figuras. Tá? Vamos começar aqui. A estilística, pensando de uma maneira geral, é o ramo da linguística. O que é linguística, professor? É um estudo sistemático da língua. Tá? O que seria um estudo mais aprofundado dentro da própria língua. Não só as regras gramaticais. A gramática normativa é uma coisa, que tem a ver com a linguística também. Mas a linguística estuda as línguas essencialmente. Que estuda a manipulação da língua. Inclusive para seu uso estético. Quando nós falamos do uso estético, nós estamos pensando principalmente para o seu uso na arte, né? Aí você fala assim, professor, então quer dizer que essa parte é só voltada para poemas? Não, não é só voltada para poema, nem é só voltada para literatura, tá? Quando falam seu uso estético, tem a ver também com a beleza da utilização da linguagem. Muito bem. Em sentido lato, geral, podemos dizer que a estilística trabalha com os sentidos possíveis das elocuções. Quais são os sentidos que nós podemos ter para as sentenças? Então pensemos aqui. A estilística vai dividir dois sentidos essenciais. Tá? Nós temos aqui a conotação, certo? Ou também chamado de sentido conotativo, que é o sentido figurado das palavras ou das expressões. Quando nós falamos em sentido figurado, na hora você pensa nas chamadas figuras de linguagem. Muito bem? E temos o sentido denotativo. Veja que começa até com a letra D, que indica o quê? Dicionário, certo? D de dicionário, sentido denotativo. Pega aqui a noção dicionário. Está tranquilo. Esse é o sentido literal das palavras e das expressões. Sentido literal. Vamos imaginar o seguinte. Se eu disser para você, as crianças foram jogar bola. Aí você vai pensar assim, professor, jogar bola é uma expressão, o quê? É uma expressão denotativa. Eu posso dizer para você que não, que jogar bola é conotação. Por quê? Porque eles não foram jogar bola, pegar uma bola e jogar em alguém. Eles foram jogar futebol. E nós dizemos, como uma figura de linguagem, foram jogar bola. Se eu disser para você, vamos imaginar aqui uma mensagem qualquer. Eu preciso comunicar que João morreu. Eu vou falar isso para um familiar dele. Eu posso falar, João morreu, de um jeito bem simples, bem direto. Posso falar, João bateu as botas, e aí nesse sentido é até ofensivo. Ou posso falar, João nos deixou. Opa,
ficou até, né, uma linguagem um pouco mais trabalhada e a mensagem não foi assim tão agressiva, tão abrupta. Então é isso que nós estudamos na estilística. Como os sentidos da língua estão criados dentro das frases. Eu coloquei aqui locuções, né, quer dizer, o momento que você fala ou escreve alguma coisa. Então, a partir disso, nós vamos poder pensar a respeito das figuras de linguagem. Olha só, nós temos aqui definição de figuras de linguagem. Elas são recursos de que a língua dispõe para transformar o conteúdo das mensagens. Tá? Por quê? Transformar porque nós vamos alterar a forma. Alterando a forma, podemos criar, na maior parte dos casos, uma alteração de sentido. E essa alteração de sentido, essa figura de linguagem, está associada a uma coisa que nós chamamos de função poética da linguagem. O que é função poética da linguagem? Praticamente é a função que diz que nós podemos transformar as mensagens a partir do trabalho com a língua. Isso é função poética. Tá? E é interessante você pensar o seguinte, que as figuras de linguagem não ficam restritas à literatura. Nós utilizamos figuras de linguagem cotidianamente, o tempo todo, na verdade. Se você parar para pensar, muito do seu dia você organiza com figuras de linguagem. Tá? Quando você fala, por exemplo, olha, eu não posso gastar 2 horas para fazer isso. Isso é uma figura de linguagem. Você fala, aquele projeto foi pelo cano. Isso é uma figura de linguagem também. Até mesmo ao você falar que os passageiros embarcaram em um avião, você utilizou uma figura de linguagem. Porque embarcar é entrar em um barco. Tá? Aí fala, professor, como é que é o certo? Enavionar? Não tem certo nesse caso. Não é, o certo é esse. O possível é esse. Tá? Então aqui nós vimos uma definição. Agora é hora de trabalhar com as figuras propriamente falando. Então vamos pegar aqui essas figuras para podermos entender particularmente. A primeira figura de linguagem com a qual eu vou trabalhar chama-se metáfora. Em tese, é a maior de todas as figuras. Por quê? Porque uma construção metafórica é uma construção figurada. Tá? Praticamente poderíamos dizer que 90% das figuras de linguagem são figuras metafóricas, as figuras de sentido. Tá? Mas aqui vamos trabalhar com uma definição. A metáfora trata-se de um tipo de comparação subentendida, ou seja, sem utilizar uma conjunção comparativa. Pense na seguinte frase: a corrupção é um câncer. Nós temos aqui a comparação da corrupção com câncer. Por quê? Porque eu quero dizer, na verdade, que a corrupção é uma doença. Mas eu também, se eu dissesse que a corrupção é uma doença, ainda seria uma metáfora. Tá? Porque o que nós queremos dizer é a corrupção é parecida com uma doença, é parecida com um câncer, ela tem características que são comuns a uma doença. É isso que faz da construção uma construção metafórica. Tá? Então, ao dizer que a comparação é um câncer, que a corrupção é um câncer, nós comparamos características da corrupção às características do câncer e fazemos uma metáfora. É isso que eu quero dizer quando digo que fazemos uma metáfora aqui. Veja só na segunda expressão. Meu aluno é fera. Ao comparar aluno e fera, fazemos uma metáfora. Eu não falei meu aluno é como uma fera. Ele é fera. Não usamos a conjunção comparativa aqui. Quer dizer que meu aluno e fera compartilham algumas características. Sei lá, posso dizer que são aguerridos, são batalhadores, não dão espaço para os concorrentes. É isso que você tem que pensar. Isso significa uma metáfora. Um outro exemplo de metáfora aqui. As lágrimas que verteu foram mágoas passadas. Veja só, a lágrima, na verdade, é água. Né? É água salgada. Agora aqui eu disse, foram mágoas passadas. Meu, olha que comparação aqui, cara. Eu cheguei até a ficar emocionado com essa parada. Então, o que você tem que perceber é como a construção na frase altera o sentido. Tá? Essas construções são construções metafóricas. Como é que isso cai na prova, professor? Cai assim. Uma frase e o cara pede, que figura de linguagem estava ali? Ou ele pede para você fazer o seguinte, assinalar dentre as sentenças abaixo
aquela que apresenta uma sentença conotativa. Ou ele diz, assinale dentre as sentenças abaixo aquela que apresenta uma metáfora. E daí ele já coloca a metáfora mesmo para que você possa analisar. Adiante. Olha só. Segunda figura de linguagem é chamada de metonímia. Tá? Olha só, metonímia vem de meta, parte, nímia, nome, trocar partes de nomes. Tá? Na verdade, é sempre um tipo de substituição. E esse fenômeno, essa substituição, deve buscar um efeito expressivo, um efeito literário. Vamos ver aqui, ó. De parte pelo todo. Existe a metonímia de parte pelo todo. Eu digo, todos os olhos da sala me olhavam. Quando eu falo, os olhos me olhavam, nós fazemos uma metonímia por quê? Porque não são os olhos que estavam olhando, as pessoas estavam olhando. Então o que nós temos aqui é uma metonímia. Eu troco o todo, pessoas, certo? Por parte, olhos. Beleza? Então esse é um tipo de metonímia de parte pelo todo. Vamos pegar aqui um de continente pelo conteúdo. Eu digo para você, bebeu 2 garrafas de conhaque. Quando eu falo que o cara bebeu 2 garrafas, você calcule como vai ser para sair. Tá? Se ele bebeu a garrafa. Porque ele não bebeu a garrafa, ele bebeu o conhaque. Então o que acontece? Ele bebeu o conteúdo, mas para exprimir a noção de quantidade, nós trocamos o conteúdo pelo continente. Tá? Nesse caso, pelo recipiente. Então, veja só, não é errado falar assim, mas essa é uma construção figurada. Certo? Essa é uma figura de linguagem. Depois, temos uma metonímia de autor pela obra, uma das mais comuns. Eu nunca havia lido Tomás Antônio Gonzaga. Você não leu o cara, a menos que você, sei lá, seja uma pessoa que lê mão. Falar que, vem cá meu filho, vou ler sua mão agora, vou te contar um segredo. Vai ter uma pessoa na sua vida que já deve ter ouvido isso, né? Então, quando eu falo, eu nunca havia lido Tomás Antônio Gonzaga, não é o cara, é a obra do cara. Por exemplo, Marília de Dirceu. Se eu disser, eu nunca havia lido Marília de Dirceu, é a obra, certo? E essa é uma metonímia comum, trocar o autor pela obra. Nossa, professor, que legal isso aí. É legal, mas não acabou. Vamos continuar aqui observando quais são outras metonímias. Veja só, podemos ter aqui o seguinte. Efeito pela causa. Jacira inalou a morte naquela sala. Olha só, Jacira inalou a morte. Ninguém inala a morte. Você pode inalar veneno. E o veneno, que é a causa, leva ao efeito. Quando digo que ela inalou a morte, eu troquei a causa pelo efeito. Certo? É uma metonímia. Olha só, outro exemplo. Você pode pegar aqui, metonímia de matéria pelo objeto. Onde estão as minhas pratas? Quando eu falo pratas, eu estou me referindo ou a joias, ou ainda aos meus talheres, que são feitos de prata. Então, eu não estou falando do objeto. Na verdade, eu até quero fazer menção ao objeto. Mas eu utilizo para essa referência a matéria de que o objeto é feito. Então, aqui, ó, nós temos mais uma metonímia. A mais comum de todas é essa. Marca pelo produto. Em vez de falar o produto, você fala a marca. Veja só, eu tive de comprar uma Gillette. Na verdade, você deveria dizer, eu tive de comprar uma lâmina de barbear. Tá? Em vez disso, fala Gillette, porque é mais simples. Tá? É a marca. Quando o cara fala que tomou Nescau, ele tomou o quê? Um achocolatado. Quando diz que, eu vou comprar uma Coca, vai comprar um refrigerante, Coca é a marca. Então não é erro, tá? É uma opção que se faz. Outro exemplo aqui, ó, o símbolo pela coisa. Naquele ano caiu a coroa espanhola. Quando eu falo coroa espanhola, eu não estou falando da coisa, da coroa. Essa coisa representa o quê? A monarquia, certo? Então é o símbolo que eu utilizo em lugar da coisa que ele representa. Isso também é um tipo de metonímia. Você viu aqui alguns tipos de metonímia, beleza? Foi só a nossa segunda figura de linguagem arrolada aí no nosso edital do concurso da Polícia Militar.
Olha só, o próximo é prosopopeia ou personificação. Tá? O que é isso? É a tentativa de atribuir características humanas a seres não humanos ou características animadas a seres não animados. Por exemplo, o vento vem beijar minha face. O vento não beija ninguém. Tá? Quer dizer que o vento veio ali e fez, ó, bateu no cara. Tá? Quando fez isso, não quer dizer que ele beijou, foi lá e... Nada disso. Eu atribuo uma característica humana a algo não humano. E isso aqui é uma prosopopeia, ou personificação. E a noite grita em minha mente. A noite não grita porque a noite nem voz tem. Tá? Então aqui, novamente, uma metonia, uma prosopopeia ou personificação. Olha só, naquele dia, os crisântemos sorriram para ela. Tá? Ao dizer os crisântemos sorriram, tenho duas figuras de linguagem. Primeira, que é a prosopopeia. O crisântemo não sorri, porque é uma flor, certo? Flor não sorri. E além de ser uma prosopopeia, nós temos uma metáfora na frase toda. Ao dizer que naquele dia os crisântemos sorriram para ela, quer dizer que naquele dia ela morreu. Por quê? Porque crisântemo é a flor que usualmente você envia para quem morreu. Se eu disser que o crisântemo sorriu para alguém, significa que essa pessoa bateu as botas ou abotoou o paletó de madeira. Beleza? Vamos adiante aqui, ó. Pega a próxima. Antítese, tá? Antítese que consiste na tentativa de aproximar palavras com sentidos contrários. Aqui nós temos 4 versos do poeta Gregório de Matos. Tá? O primeiro, nasce o sol, não dura mais que um dia, depois da luz segue a noite escura, segundo verso, em tristes sombras morre a formosura, terceiro verso, em contínuas tristezas a alegria. O que é uma antítese? É você colocar na mesma construção palavras de sentido contrário e aproximar isso. Por exemplo, nasce o sol, não dura mais que um dia, depois da luz segue a noite escura. Olha só. Dia e noite são palavras de sentido contrário. Em tristes sombras, sombra você tem como contrário de quê? De luz. Olha aqui, mais uma antítese. Morre a formosura. Morre é a antítese de nasce. Beleza? Em contínuas tristezas, a alegria. Olha aqui, ó, tristezas e alegria. Essas são antíteses. Na verdade, esse é o exemplo mais clássico de antítese que pode aparecer. Consiste na colocação de palavras de sentido contrário em uma sentença. Não é algo ilógico isso aqui. Tá? Ilógico seria um paradoxo, isso é apenas uma antítese. Muito bem? E aqui a nossa última figura de linguagem arrolada pelo edital, pleonasmo. Que é um pleonasmo. Pleonasmo é qualquer tipo de repetição. Ocorre que o pleonasmo pode ser de duas naturezas. Vamos diferenciar. Um pleonasmo lírico, tá? Ou um pleonasmo de efeito expressivo, literário. Lutaram a luta dos lutadores. Fala, nossa, professor, quem luta, luta alguma coisa, é evidente. E o lutador luta. Tá? Mas isso aqui, muito provavelmente, compõe um texto poético ou um texto literário e tem uma significação. Tá? Lutaram a luta dos lutadores, não foi qualquer luta, foi uma luta heróica. Tá? Então esse é um pleonasmo lírico. Agora, o pleonasmo vicioso é aquele que deve ser evitado. Muitas vezes a pessoa fala isso, tá? Então tem que evitar porque é vicioso, é ruim. Pense comigo. Sentenças como subir para cima, está subindo é para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, elo de ligação, esse é o pior de todos. Se é um elo, é de ligação, então não fale, só fale é um elo. Tá? Olha só, goteira no teto, vai ter goteira onde? No chão? Né? Então o que acontece aqui, esses termos são termos de construção pleonástica. Há vários outros, entrar para dentro, sair para fora. Tá? Muitas pessoas falam isso, tá, cotidianamente quando não prestam muita atenção àquilo que estão dizendo. E também porque isso é uma coisa bem coloquial, né? É uma coisa da fala. Cuidado para você não escrever isso. Tudo bem? Vamos resolver exercício agora? Agora o lance é praticar. Veja só.
A linguagem, por meio da qual interagimos no nosso dia a dia, pode revestir-se de nuances as mais diversas. Pode apresentar-se em sentido literal, figurado, metafórico. A opção em cujo trecho utilizou-se linguagem metafórica, veja só, falei que vai perguntar linguagem metafórica, linguagem conotativa, vamos lá. O equilíbrio ou desequilíbrio depende do ambiente familiar. Aqui, você tem metáfora? Não, não tem. Sentido literal. Temos medo de sair às ruas? Também sentido literal. Nestes dias começamos a ter medo também dentro dos shoppings. Sentido literal também. Somos esse novelo de dons. Bem, novelo, você sabe o que é, né? É uma coisa de lã. Imagine que eu tenho aqui um tipo de novelo, estou fazendo aquele mais industrializado aqui, ó, que vem preso para a avó fazer uma costura, né? Novelo é de lã. Mas aqui, nós somos um novelo. Opa, já foi comparação metafórica, né? Foi uma construção figurada. Então, a resposta é a letra D. Olha só a letra E. As notícias da imprensa nos dão medo em geral. Também construção do sentido literal, essa aqui, bem simples, tá? Vejamos aqui a nossa próxima questão agora. Dá uma olhadinha aí. Veja só a questão no verso. Essa dor doeu mais forte. Pode-se perceber a presença de uma figura de linguagem denominada... Ó, essa dor doeu. Opa, o que é que nós temos aqui? Se a dor evidentemente dói. Então, é ironia? Não, é um pleonasmo. Beleza? Pleonasmo. Resposta, letra B. Mas essa aqui era fácil, hein? Essa aqui, se você errasse, você poderia abandonar o barco, cara. Pelo amor de Deus. Próxima. Ao dizer que os shoppings são cidades, o autor do texto faz uso de um tipo de linguagem figurada denominada... Você nem precisa do texto aqui, ó. Dizer que os shoppings são cidades. Não é uma comparação? Se é uma comparação, qual vai ser a resposta? Metáfora, como você já tinha estudado. Os shoppings são cidades. Metáfora. Letra D. Simples essa aqui também. Maravilha? Vamos adiante aqui. Olha só. Em relação às figuras de linguagem, assinale a alternativa que apresenta uma metonímia. Letra A. Ouço Mozart desde criança. Olha, você na verdade não ouve Mozart, né? Você ouve as composições do Mozart. Então trocamos o quê? Autor pela obra. Isso é uma metonímia. Porque não é a letra B. Ele esperou muito tempo por seu doce abraço. Isso aqui é uma sinestesia. O que é uma sinestesia? Apesar de não estar arrolado no nosso edital, uma sinestesia é a confusão dos sentidos. Você sente o abraço com o tato e doce com o paladar, certo? Sua boca é um túmulo, uma metáfora. Né? Sua boca, ó, a comparação aqui. A perna da mesa estava quebrada. Essa construção perna da mesa nós chamamos de catacrese. Não está arrolado no nosso edital, mas apareceu aqui nesse exercício. Catacrese é a tentativa de nomear alguma coisa com uma outra expressão. Né? Nesse caso, perna da mesa, você tem boca do estômago, dente de ar, são exemplos de catacrese. O autor famoso bateu as botas hoje. Bater as botas é um sinônimo de morrer. Não, é um sinônimo positivo. Né? É um disfemismo, o nome dessa figura de linguagem. Disfemismo é praticamente a tentativa de pegar uma expressão que é ruim e transformá-la em algo de sentido ainda pior. Maravilha? Você agora conseguiu finalizar o seu estudo, já viu as figuras de linguagem, já viu toda a outra parte de interpretação de texto, estudando firme, e é claro, o que eu desejo para você é muita força para que você possa fazer uma boa prova, claro, sempre concentrado e sempre prestando atenção àquilo que você estudou desde o primeiro vídeo de língua portuguesa. Agora é hora de reunir todos esses conhecimentos, fazer mais exercícios, ler mais, pegar a prova e destruir. Continue estudando conosco. Até a próxima. Força!